Olá pessoal, começamos essa semana, uma semana de jejum, oração, uma semana separada pelo Evangelho e pela diversidade, para a gente ter um momento de consagração, um momento de busca a Deus. E hoje é o primeiro dia. Nós vamos refletir num texto de Isaías 42, versículos de 1 a 7. Então quero pedir licença para você, para ler esse texto e para que você possa prestar bastante atenção e se unir a nós nesse momento de consagração. Nós estamos, quem pode, quem tem essa possibilidade de fazer um jejum, mesmo que seja temporário, de uma parte do dia, de uma refeição, um jejum daquilo que você gosta, e que você vai parar essa semana para deixar isso de lado um pouquinho e buscar a presença de Deus e se colocar numa posição contrita. Isso tem um propósito de nos fazer chegar perto, de nos fazer chegar perto da nossa própria singularidade, quem sabe nos aproximar mais também das nossas dores, daquilo que a gente precisa conversar com Deus, sobre o que a gente tem vivido nos últimos dias, nesse início de ano, com as nossas expectativas. Então, quero pedir licença para você para ler o texto. Diz assim: Eis meu servo, que eu amparo, meu eleito, ao qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele o meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. Ele não grita, nunca eleva a voz, não clama nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não extinguirá a mecha que ainda fumega. Anunciará com toda a franqueza a verdadeira religião. Não desanimará nem desfalecerá. Até que tenha estabelecido a verdadeira religião sobre a terra e até que as ilhas desejem seus ensinamentos. Eis o que diz o Senhor Deus, que criou o céu e os desdobrou, que firmou a terra e toda a sua vegetação, que dá respiração aos seus habitantes e o sopro vital àqueles que pisam o solo. Eu, o Senhor, chamei-te realmente, eu te segurei pela mão, eu te formei e designei para ser aliança com os povos à luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, para tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão aqueles que vivem em trevas. Essa versão é a versão católica, e eu gostaria da Bíblia, de Jerusalém, e eu gostaria de compartilhar com você um pouco, das nossas reflexões. Esse texto, ele fala, é uma passagem profética relacionada especialmente a Isaías apresentando o servo justo e humilde que não levanta sua voz. Esse texto se fala sobre uma profecia a respeito do Messias, de Jesus de Nazaré, que viria e que seria esse servo que anunciaria o reino de Deus, anunciaria a percepção de que a porta está aberta para um novo relacionamento com Deus a partir do conhecimento e da expressão de Jesus. Então, Isaías apresenta um chamado a que nós olhemos para esse servo, mas não olhemos para esse servo como o povo de Israel aguardava, por exemplo. A figura desse servo frustrou um pouco o povo de Israel quando Jesus veio a esse mundo, porque eles esperavam um rei militar que iria destruir as nações, que iria devolver para Israel essa posição de nação. Quando a gente vê que Jesus veio como um servo humilde, como um servo justo, que julga as nações, mas não para impor sobre elas um juízo e morte, destruição, mas ele vem julgar as nações para trazer para perto de si. Ele vem anunciar que o reino não é só mais do povo de Israel, aquele que foi escolhido lá em Abraão, mas para todas as nações, para todas as pessoas que conseguem perceber que ele é esse servo, que ele é esse amparo, que ele tem um chamado à justiça, mas não a justiça do justiçar, mas a justiça social que visa a restauração da dignidade humana. Ele anunciará a verdadeira religião. Que religião? A religião do Cristo, do Deus que ama, do Deus que acolhe, do Deus que abraça todas as pessoas, não importa quem elas sejam. Não um servo que
governa pela imposição, mas um servo que governa pelo cuidado, com sabedoria, porque ele sabe o que é que diz, o que é que significa a fragilidade humana. Isso é para a gente pensar, né? Nós somos reprodutores desse reino, desse Cristo, dessa vida que nós acreditamos. Então, nós estamos aqui para ecoar o princípio do autocuidado, o princípio do valor espiritual, da busca da presença de Deus através da pessoa de Jesus de Nazaré. Ele é a encarnação do Deus vivo. E que encarnação é essa? A encarnação que não grita, não eleva a sua voz. Aquele que nos chama, segura pela mão, nos forma e nos coloca como pessoas que vão falar do seu projeto de trazer todas as pessoas para sentar na mesa. Quando Jesus fala, eu sou o cumprimento dessa profecia, né? Em Lucas capítulo 22, Jesus se apresenta como servo humilde. Jesus se apresenta como o cumprimento dessas profecias. Ele é a luz das nações, ele é a aliança. Ele que veio abrir os olhos dos cegos, né? Como ele falou também lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, quando ele chega no templo, ele lê a profecia de Isaías e diz, eu vim para ser essa luz, né? Para ser aquele que liberta os cegos, que tira o cárcere da prisão das pessoas, que quebra as correntes e que tira da prisão aqueles que vivem nas trevas. Que trevas? As trevas da violência, as trevas da desconexão entre quem nós somos e do potencial que nós podemos ser vivendo na presença de Jesus. Então, as pessoas LGBT são muitas vezes citadas ou muitas vezes tratadas como essa cana quebrada, né? Como essa pessoa que precisa ser extinguida, como essa pessoa que precisa ser colocada de lado, que precisa desaparecer. Nós estamos aqui para falar que nosso Deus, esse Deus que se revela em Jesus de Nazaré, não descarta as nossas identidades, não descarta as nossas existências, mas as protege. Esse Jesus de Nazaré é o que traz esse novo momento, essa nova perspectiva de reino de Deus, que é, vamos sentar à mesa, vamos compartilhar do amor, da graça, da fé, do cuidado que Deus tem por nós. Então nós estamos aqui para dizer a você que Jesus é esse servo, né, que tem sobre ele o Espírito, para que leve as nações ao conhecimento do reino de Deus. Foi ele que veio anunciar isso. Esse reino é de paz, justiça, amor, cuidado. E talvez você, como pessoa LGBT, possa pensar, nossa, mas eu não consigo sentir isso. Tudo que eu ouvi durante toda a minha vida, nos ambientes religiosos, é que eu era uma pessoa que tinha nascido errado. Eu era uma pessoa que Deus não acolhia. Eu era uma pessoa que Deus não olhava, que Deus tinha outras... que não era filho de Deus, nem filha de Deus, nem filho de Deus. Mas nós estamos aqui para dizer para você que esse servo justo, verdadeiro, esse servo de Deus se apresenta como aquele que vai acolher, como aquele que vai estar ao nosso lado, segurar a nossa mão direita e dizer, não tema, meu filho, você vai caminhar comigo, você vai andar comigo. Então, tome isso sobre a sua vida e que você possa, nessa semana, refletir no amor, na graça que te alcançou. Lembre, nós não somos um erro, Deus não negocia a nossa existência, Deus celebra a nossa existência. E agora eu quero fazer um momento de oração, que você possa continuar meditando, né? Nós vamos ter alguns motivos para que nós possamos orar. Nós temos agora no mês de março o retiro do Evangélicos pela Diversidade, de 20 a 22 em São Paulo. Nós vamos orar para que esse retiro seja uma bênção nas nossas vidas, na vida de todos que vão estar lá. Que Deus possa manifestar o seu amor e o seu poder em nós durante todo o ano 2026.
continuar orando para que o Brasil saia desse primeiro lugar de violência a pessoas LGBT no Brasil, para que a classe trabalhadora se desperte da percepção dessa exploração capitalista e do pertencimento de classe. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino de justiça, igualdade e equidade. E esse sistema que nós vivemos se baseia na exploração de milhares para que poucos enriqueçam, e nós desejamos que isso também mude, né? Que nós possamos construir, a partir dos olhos de Jesus, um evangelho de amor e de luta social, um evangelho que não controla muitos para a exploração pelo bem de poucos, né? Mas contra essa lógica, contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra o capacitismo. Que mulheres parem de ser mortas por serem mulheres no nosso país. Isso está tão assustador para nós. A violência contra a mulher é uma questão tão séria, né? Em 2025 nós tivemos 4 mulheres sendo mortas por dia, simplesmente por serem mulheres. Então, vamos orar por isso, orar pela liderança do Evangelics, e que nós possamos estar em espaços onde nós possamos compartilhar nossa fé, mas também compartilhar nossa luta por um mundo melhor, por uma vida melhor, por um país melhor, mais justo, mais equitativo, mais igualitário, com mais oportunidades para aqueles que têm menos oportunidades. Então, feche os seus olhos onde você estiver e vamos orar. Jesus, muito obrigado, porque Tu és esse Deus que nos resgata, que nos ama, que nos dirige, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Queremos Te agradecer por Jesus, por esse servo humilde, generoso, que acolheu, que veio ouvir aqueles que estavam mais escanteados pela sociedade. Ele estava com as minorias, ele era parte da minoria, ele acolheu a minoria e lutou contra a injustiça, a opressão dos grandes que oprimiam os pequenos na sua época, e nos ensinou que Deus tem um lado e que Deus tem um povo que Ele acolhe, que Ele quer resgatar. Deus, muito obrigado pelo Evangelics, por esse momento que nós estamos passando essa semana de jejum e oração, pelo nosso encontro em março, que o Senhor abençoe e abra as portas em tudo, que seja uma bênção para todos aqueles que poderão estar lá. Queremos pedir, Senhor, pelos trabalhadores e trabalhadoras desse país, que o Senhor continue a nos conscientizar cada vez mais da luta para que nós possamos ter um país e um mundo melhor. Que o Senhor abençoe a comunidade LGBT no Brasil, cristã e não cristã. Pai, em nome de Jesus, que os LGBTs compreendam, Senhor, que o Senhor é um Deus de amor, de acolhimento. Que nós, enquanto evangélicos pela diversidade, possamos sentir nossas feridas sendo curadas pelo Senhor, Pai. Abençoa a liderança do Evangélicos, continua nos dando sabedoria em tudo que pretendemos e planejamos, para que o Teu reino de amor, de graça, de perdão para todas as pessoas chegue na vida de todas as pessoas LGBT, Senhor. Continuamos a pedir, Senhor, que o Senhor quebre as barreiras, as opressões causadas pelo racismo, pela LGBTfobia, pelo machismo. Senhor, pedimos em nome de Jesus que o nosso país acorde, Senhor, para a violência a pessoas LGBT, que nós saiamos desse primeiro lugar, de sermos o país que mais mata pessoas trans no mundo. Queremos pedir em nome de Jesus, no meio da visibilidade trans, que as pessoas trans possam encontrar acolhimento, possam encontrar refrigério, possam encontrar políticas públicas, Senhor, que protejam a vida dessas pessoas que o Senhor ama, que o Senhor cuida. Obrigado, Senhor, porque a nossa identidade está firmada em Ti e porque o Senhor é aquele que nos acolhe em todos os momentos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue fortalecendo o Teu reino em nós e o Teu reino através de nós. Reino de paz, justiça, amor, graça. Reino que acolhe, que senta à mesa. Que o Senhor concedeu, o Senhor morreu naquela cruz para o perdão de todos os nossos pecados, para dizer que a mesa do Senhor está aberta e que está com as cadeiras com o nome de cada um de nós, sem distinção de cor, raça, do gênero e identidade de gênero e nada disso, Senhor. Obrigado, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, como diz a Tua palavra. É isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que essa pequena meditação
possa te fazer caminhar com muita graça, com muita amor e com muita paz nesse ano de 2026.